Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado, senhora, pela sua audiência, pelo seu carinho. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, o meu abraço, paz e alegria, saúde é o que desejamos para vocês, tá legal? E aí, nós estamos aqui nesta tarde gostosa, como sempre, com a Sueli Ogando. Sueli, boa tarde. Olá, boa tarde, assim, boa tarde a todos que estão conosco nesta tarde. Gente, vocês já sabem, né? A gente quer sempre ter o quê? O contato de vocês aqui. Queremos ter vocês juntinho a nós. Então, ó, por favor, mande aí o seu e-mail e mande também seu vídeo com alguma denúncia, algo que você queira tentar resolver, porque a gente pode tentar resolver, né? Claro, Mesmo assim? é verdade. Manda porque a gente quer te ouvir, tá bom? Vale lembrar que estamos no canal 30.1 HDTV Digital e também nós estamos agora ao vivo, com transmissão ao vivo, gente, no YouTube, TV Horizonte Oficial. Olha, a democracia sempre foi um dos regimes melhores que nós temos em termos de governo em qualquer lugar do mundo, né? Nós temos alguns países que são ditatoriais, né? Mas nós temos os países onde reina a democracia. E o que é democracia? A democracia é você ter um governo e você ter oposição, né? Você tem dois lados, né? E como a oposição é importante para a democracia? Não sei se vocês se lembram, há poucos tempos atrás aqui, o governo tentou anunciar que iria cobrar imposto de renda do PIX. Lembra? Aí o deputado aí do PL, né, ele fez um podcast aí e deu 350 milhões de acesso. E agora, Nicolas Ferreira, o deputado do PL. E aí apavorou o governo retirou tudo aquilo que ele ia falar a respeito do imposto de renda, no caso... Bem, posso falar? Então vamos lá? É isso aí. Então, o governo retirou, naturalmente, tudo aquilo que ele ia fazer a respeito do imposto de renda, né? De cobrar imposto de renda do PIX. De repente, agora nós tivemos o ministro da Fazenda, o nosso Fernando Haddad, anunciou que iria aumentar o imposto de renda, o imposto sobre o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, né? O imposto ia para 3,5% e tal, seria um absurdo, nós íamos perder as empresas que estão por aqui e etc. E tanta coisa que logo, né, o mercado financeiro ficou alvoroçado. Por quê? Porque o ministro da Fazenda anunciou esse aumento porque ele está preocupado, porque o governo só gasta e ele tem que arranjar dinheiro para pagar, né? Então, tinha que arranjar dinheiro, vamos aumentar o imposto, né? Aí, enquanto o ministro assinou esse decreto de aumentar, né, essa portaria de aumentar o imposto de operações financeiras, logo depois ele foi para São Paulo. Enquanto ele foi para São Paulo, o governo se reuniu, né, o presidente e mais os seus ministros de casa, lá no Planalto, no Palácio do Planalto, e aqui o que aconteceu? Eles acabaram, né, desmancharam tudo aquilo que o ministro da Fazenda havia feito. Por quê? Porque o Nicolas Ferreira já estava fazendo outro podcast, né, para denunciar esse aumento de imposto. Então vocês vejam o que é a oposição. Quando você tem uma oposição, é bom, porque a oposição te alerta, né? E por causa do Nicolas Ferreira, o governo, né, desmanchou aquilo que havia sido anunciado numa tarde, acabou à noite, que era o aumento do imposto de operações financeiras no Brasil. É isso? É isso aí. Sueli. Isso mesmo, assim. Bem, pessoal, agora nós vamos receber aqui no nosso programa a apresentadora, a jornalista maravilhosa, a Niquele Fonseca, gente, que já é sucesso no De Bem Com Você, aqui na nossa TV Horizonte. E, gente, tá entrando agora também na rádio, não é mesmo, Niquele? Conta pra gente, seja bem-vinda. É isso, Suelen, muito obrigada, viu, pelo convite. Agradeço vocês dois por abrirem esse espaço pra gente falar um pouquinho aqui do De Bem Com Você. E é isso, hoje não tem desculpa pra não assistir o De Bem Com Você,
você não, porque ó, dá para assistir na TV Horizonte toda segunda-feira às 8 da noite, dá para escutar na Rádio América todo domingo às 8h15 e no YouTube dá para assistir todos os programas que já foram exibidos aqui na TV Horizonte. Hoje bem com você, né, esse programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, a gente encontrou aqui na TV Horizonte um formato muito interessante, Suelen e Assir. Programa leve, descontraído, informativo e tem um objetivo muito específico, muito claro, que é combater a desinformação sobre saúde. A desinformação, gente, é uma das principais ameaças à saúde global. Verdade. Então, o assunto é muito sério, principalmente com as redes sociais, né? Tá difícil saber em que acreditar. E as pessoas, a gente percebe essa necessidade, as pessoas querem se cuidar, querem cuidar da saúde. E hoje vem com você esse espaço, né? A gente abre esse espaço para trazer profissionais com credibilidade para falar desses temas. Então, tem sido legal, a gente tem visto um retorno muito positivo. Tem programa lá no YouTube, Suelen Assir, com 80 mil visualizações. Beleza. Sucesso! Pois é, então a gente vê Parabéns. que tem essa necessidade, as pessoas elas querem esse conteúdo, não é? E é claro, é um trabalho em conjunto, em televisão a gente faz junto, né? Perceba as pessoas muito envolvidas. Nosso editor Nicolas Braga está ali para entregar um conteúdo bem bonitinho, com resultado bem bonitinho no final. Bem redondinho, né? Exato. Essa equipe de estúdio aqui também está sempre envolvida. Legal. Maria Luísa, estagiária. Gente, a equipe é enorme, não dá nem para falar o nome de todo mundo, não. Isabela Hoffman comigo, acrescentando, trazendo a experiência dela ali do dia a dia. 3 filhos em casa. Oh. Tem muito o que compartilhar com a gente. O programa, assim, tem quadro. O convite é esse, gente. Hoje ainda tem, hein? 8 da noite, de Bem com Você aqui na TV Horizonte. Bacana. Beleza, E beleza. vale lembrar também, né, Michele, que toda segunda-feira, às 8 horas, tem um programa inédito, não é isso? Isso. E O hoje programa é tem. apresentado inédito na segunda-feira, às 8h30 da noite. Hoje ainda tem. E depois ele é repetido. Isso. Né? Que dia que ele é repetido? Tem várias reprises aí ao longo da Reprises, né? semana, viu, Tá. Assir? E tem na Rádio América também. Isso, É isso aí. exatamente. E na rádio, então, vamos lembrar, gente, segunda-feira na TV Horizonte, às 8 horas ou 8h30? Às 8 da Às 8 noite. da noite. 8 da noite. E na segunda... No domingo, nós temos na rádio também às 8h15, é isso, da noite? É isso. Legal demais. Fica o convite. Beleza. Muito bem, fica o convite. Um E abraço. se quiser seguir também, joga no YouTube, fala também pro pessoal que tiver. @tvhorizonte.oficial. Dá para assistir todos os episódios que já foram exibidos, né? Tanto do De Bem com Você quanto todos os outros programas aqui da TV Horizonte. Legal, bacana. Muito obrigada, viu, Michele? Sucesso sempre, você arrasa. Obrigada, eu que agradeço. Pois é, pessoal. Sueli, muito obrigado. Suelen, a seleção brasileira está de presidente, a CBF está de presidente novo, a seleção de técnico novo e tem novidades por aí, né? Tem sim, quem vai trazer pra gente agora, gente, é a Sara Zeferino, direto da redação. Sara, vamos falar de esporte hoje, olha que legal. Vamos lá, beleza, Seja Sara? bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Assir. Boa tarde, Suelen, Michele, todos que acompanham a programação aqui da TV Horizonte, né? Especialmente o nosso Ei-Gente. A segunda-feira começa agitada, viu? É isso aí. Na seleção brasileira, porque já tivemos a apresentação do novo técnico, Carlo Ancelotti, desembarcou ontem no Rio de Janeiro e hoje já foi apresentado oficialmente pela CBF. O Samir Chaoud, né, o novo presidente da entidade máxima do futebol, esteve nesta apresentação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele também, mas o Ancelotti já oficialmente apresentado pela CBF como novo treinador da seleção brasileira. Ele assinou o contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026 e já anunciou a nova lista de convocados. E aí um momento muito especial, porque quem entregou uma camisa para ele foi o Filipão, o último campeão do mundo com a camisa da seleção brasileira. Assir e Sueli, a gente espera que a zica do 7-1 não tenha sido passada aí verdade. do Filipão. E o Filipão, pro que já, Ancelotti. e o Filipão É isso que já treinou o Real Madrid também, né? Exatamente. Então, assim, eles têm muitas coisas em comum, né? Agora, essa nova etapa aí do Ancelotti vestindo a camisa da seleção brasileira, ele foi premiado aí com a camisa 26, entregue aí pelo presidente da CBF. Então, vamos à lista, né? Sem Vamos lá. mais enrolação, vamos à lista dos convocados por Carlo Ancelotti. Os goleiros são Alisson, Bento, Hugo Souza, do Corinthians, novidade nessa lista. É verdade. Já os defensores, Alexandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos e Léo Ortiz e Danilo também.
o Flamengo é o time brasileiro que mais tem presença nessa lista do Ancelotti. Laterais, Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. Partindo para o meio de campo, temos os nomes de Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Casimiro, de volta à seleção brasileira, Ederson e Gerson. Lá na frente, os atacantes convocados são Estevão, Antony, Gabriel, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Também é um dos destaques que está de volta aí à seleção brasileira. Ele que estava sumido, né? Não vestia a camisa amarelinha há muito tempo, mas já trabalhou com o Ancelotti no Everton, lá da Inglaterra. E aí, acho que o treinador deu um voto de confiança para o Richarlison, lembrando que essa convocação são para 2 jogos de junho. Primeiro contra o Equador, fora de casa, e depois contra o Paraguai, já em território nacional. Todos esses a serviço de Carlo Ancelotti já se apresentam para o treinador italiano no dia 2 de junho. Assir e Suelen. Eu volto com vocês. Eu tenho a impressão que quando ele começar a assistir o futebol brasileiro, verdadeiramente o Campeonato Brasileiro, né, ele vai descobrir novos atletas que poderão ser incorporados à seleção brasileira, que tem muita gente jogando por aí, não é verdade? Normalmente a nossa televisão é mais de jogadores brasileiros e estrangeiros que estão fora do Brasil, né? Então agora vamos ver se os que estão aqui também serão, né, naturalmente selecionados para essa seleção brasileira, que a gente quer uma seleção bonita, maravilhosa, jogando e ganhando, né? A gente espera que sim, né, Assir? Que a gente volte a ser aquela seleção multicampeã. Vale lembrar, né? A maior seleção do mundo, mas a gente precisa voltar a ter esse protagonismo aí no futebol mundial. É verdade. Muito bem, muito obrigada, Beleza. Sara. E a Sara volta daqui a pouco, gente, com mais notícias de futebol, hein? Daqui a pouco a gente volta, até já. Pois é, estamos de volta aqui com o nosso programa e você pode mandar uma mensagem para o nosso programa usando o nosso número de telefone, que é também o WhatsApp, o 99680-2910. Tá legal? É só você pegar o telefone, se você quiser mandar uma mensagem, fazer uma denúncia, sempre assim, faça uma fotografia, faça um vídeo ou mesmo uma foto desse jeito assim, com o telefone, tá legal? Fica tranquilamente, tá? É isso aí. Vamos agora com a Suelen. Nós estamos aqui com um convidado muito especial. É isso mesmo, assim, olha, gente, Minas Gerais ganhou um sotaquezinho gaúcho, tchê, olha que chique. Tá acontecendo, gente, a 21ª edição do Minas, tchê, e nós vamos receber agora o nosso assessor cultural, gente, da feira, que é o Antenor Tati. Olha, gente, sobrenome chique, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É como tu falaste aí mais uma vez, o Rio Grande está em Belo Horizonte, né, minha? E aí, o que a gente pode esperar nessa edição desse ano? Olha, mais uma vez trouxemos lá um pouco do Rio Grande do Sul, nossa gastronomia, nossa cultura, nossa música, ou seja, tudo que tu pensar do Rio Grande do Sul, tu pode encontrar lá na Minas Tchê. Encontra um ponche? Um ponche, por exemplo, para comprar? Não faz tão frio assim, né, Tchê? Embora eu acho que nós trouxemos até um pouco do frio, porque hoje à noite fez um friozinho, né? Me senti nos pampas lá. E essa coisa mais deliciosa, gente, que é o mate. Fala pra gente sobre ele, vai ter lá também? Chimarrão, famoso chimarrão. Essa aqui é a bebida típica dos gaúchos, né? É o chimarrão, mas eu sei que aqui o pessoal toma muito o primo dele, né? Que é o tereré. Só que a diferença, um é quente e o outro é gelado. É verdade. Né? Eu vejo muito o pessoal tomar o tereré aqui. Eu sempre digo, são primos. O chimarrão é a bebida típica do gaúcho, ela se toma quente. Agora mesmo, hoje está fazendo muito frio e chovendo lá nos Pampa, né? Então, o chimarrão, os deliciosos chocolates de Gramado. Vamos falar? Ô, delícia, Então, vamos lá. O que encontra no Minas Tchê, além, vamos dizer assim, do ambiente gaúcho? Ó, a boa música gaúcha, danças tradicionais que se dançam nos CTGs estilizadas. Tem também a nossa estrela maior, que é o costelão moda fogo de chão. Sei. Como eu sempre digo, aquele de engraxar o bigode e lambuzar os beiços. Muito Queijos, vinhos, salames, tapetes em couro, bolsas em couros. Os deliciosos chocolates de Gramado, diretamente da Serra Gaúcha.
e muito mais. Se nós falar tudo, Tá tchau. certo. Encontra, por exemplo, um pedacinho daquela carne de charque, tchê? Tchê, Tem? A gente faz lá um carreteirinho de charque. Tem. Na verdade, nós chamamos de carreteiro, né? Aham. Aqui o pessoal chama arroz carreteiro. Arroz né? carreteiro, Nós é. colocamos o carreteiro primeiro. Aham, Carreteiro isso aí. de charque. É isso E aqui aí. o pessoal chama arroz carreteiro. O charque vem no carreteiro. Vem no carreteiro. Vem no carreteiro. É o arroz com charque, né? A gente chama carreteiro de charque. Aqui eu vejo que vocês pronunciam arroz carreteiro. É. Eu sei que o charque é um dos primeiros produtos de exportação do Rio Grande do Sul, não só para o resto dos países ali do Sul, como também para o resto do Brasil, né? O charque era o charque a charqueada, que a gente Era o nosso fala, né? ouro, né? É. Era o nosso ouro. Minas verdade. Gerais tinha o ouro e nós tinha o charque lá. É verdade. Era o nosso ouro. E vale lembrar, gente, que tá indo até o dia 1º de junho, tá? Essa feira, Minas Tchê 2025, que está acontecendo, gente, esse ano no Mercado Distrital, ok? Mercado Distrital, lá de Santa Santa Teresa. Teresa, lá na rua São Gotardo, 273, no Santa Teresa. Aí criança até 10 anos não paga, né? Bom demais, ué? Exatamente. Criança até 10 anos não paga. O horário, dia de semana, começa às 16 horas, né? E vai até às 22 horas. Sábado e domingo abre ao meio-dia e vai até às 23 horas. Aí o pessoal pergunta, por que final de semana abre ao meio-dia? Para lá engraxar o bigode e lambuzar os beiços. Aquela costela bem gorda que tá lá. A costela começa a ser naturalmente assada mais cedo, né? Mais cedo. Quando se abre meio-dia, né? Essa a hora carne já está no ponto, né? Já, ela fica às vezes 12, E o que 13, se bebe, 14 tchê? horas. Lá, Vinho? vinho, o chopp, porque é Minas Tchê, né? É, Não Minas podemos Tchê. deixar de dizer que só o Rio Grande está lá. Minas também está lá presente. Tem queijo de Minas? Tem queijo de Minas, tem a cachaça mineira, A cachaça mineira que são tem o maravilhosas. torresmo, É o torresminho. tem, tô aprendendo até também, né? Isso, muito Tem bem. a panceta, né? Que é o Panceta, que é o torresmo, né? torresmo. Torresmo, Eu tô né? aprendendo um pouco também da O torresmo Tem de que fazer barriga. cultura. O torresmo de Intercâmbio barriga. cultural. Torresmo de barriga. Hoje a senhora falou, ó, fala do meu torresmo de barriga lá. Tem o torresmo de barriga. Ou seja, é um casamento perfeito, né? Que é o bacon, né? Quando você assa, quando você coloca no defumador e vira o bacon, né? É o bacon. É o É o bacon, né? bacon. Ô, assim, olha só que legal, ele tá trazendo pra gente, ó, nós vamos lançar agora, hein? As 5 primeiras pessoas que mandarem agora no telefone 996802910, vou repetir, 996802910, vão ganhar agora, valendo, hein? Já manda agora o seu nome, o seu endereço, seu nome, seu CPF, que nós vamos o quê? Te dar ingresso pra você ir lá no Minas Tchê? Bom demais? Fechou? 99680-2910. 99680-2910. Isso mesmo. É só mandar, né? Isso mesmo. As 5 primeiras pessoas que mandarem agora já vão receber agora o ingresso para poderem ir lá e desfrutar do Você melhor. falou da E música. visitar a Casa do Gaúcho lá. É isso aí. Muito bem. Tomar Você um falou chimarrão da comigo. música, é o fandango? É, as danças típicas dos CTGs, Uhum. além da música, né? Fandango, baile. Encontro. A música mineira também tem lá. Uhum. Muito bom. Né? Tem a tropeirada lá, os apetrechos lá, né? O Museu do Tropeiro tá lá também. Tá bonito, a festa tá bonita, gente. Beleza. Eu tô me sentindo em casa. Isso é ótimo. E quem quiser saber mais informações é só entrar também no Instagram, né? Que é o Minas Tchê BH, certo? É isso mesmo, né? Minas isso aí. Tchê BH, procure lá todas as informações. Tem programação cultural também, né? Dos shows, algumas coisas assim também, Tem, né? tem. Tudo lá o QR Code também, tem essas promoções, tem diariamente lá, só acessar o Instagram. E como eu sempre digo, né? Te esperamos lá, Tchê. Muito bem, então tá feito o convite. Lembrando, as 5 primeiras pessoas que mandarem agora o seu nome e seu CPF vão ganhar o ingresso ou o convite para conhecer o Minas Tchê. Muitíssimo obrigada, E viu, é Antônio? interessante também, é bom dizer que na região do mercado, lá de Santa Teresa, você tem todas as ruas ali próximas onde você pode estacionar sem problema nenhum, né? Tem um estacionamento à vontade ali, nas ruas próximas ao mercado, né? Então, Mas você o pode evento ir também conta com tranquilamente. estacionamento Hein? também. Tem estacionamento Tem no estacionamento evento. também dentro do Tem. mercado também. Legal. Né? É Ótimo. isso aí. Então são Beleza. várias opções de você ir e também o Uber, né, gente? Ou o aplicativo que você queira aí. Então, até porque para Aliás, tomar aí as coisinhas gostosas que tem lá, melhor ir seria de até aplicativo, melhor, né? melhor você ir de aplicativo de táxi, porque aí você pode ficar à vontade, né? Beber o seu Desfrutar, vinho, né? desfrutar Isso. bastante das comidas e bebidas típicas, né, que você vai encontrar lá.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, viu, Antônio? Eu que agradeço. Assim, vamos agora direto lá para a redação de novo? Novamente, a Sara, Sara, né? A gente vai trazer agora mais informações sobre a CBF. Sara, conta pra gente! O mundo da seleção brasileira e da CBF está agitado demais, viu? E ontem a gente teve a eleição, né? A eleição do novo presidente da CBF. Samir Chaoud é o novo comandante da maior entidade do futebol brasileiro, né? O pleito foi feito ontem, esse domingo, né? E aí Samir Chaoud era o único candidato, né? Chapa única na eleição da CBF. Ele disse aí no discurso de posse que é um tempo de união na CBF. Abre aspas, é tempo de uma nova CBF que clama por trabalho, diálogo e responsabilidade, fecha aspas, para uma das principais falas do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol. O Samir agradeceu também ao Edinaldo Rodrigues, ex-presidente da entidade, que foi afastado, né, por decisão judicial, e ele agora assume esse mandato, né, até 2029, até o fim de 2029. O Samir seria presidente da Federação de Roraima em 2027. Ele é vice do pai dele, né, na Federação Roraimense e assumiria em 2027, mas nem chegou a assumir. Agora ele assume um desafio ainda maior, que é ser presidente da CBF, né? E lembrando que ele já está no posto, inclusive esteve hoje na apresentação oficial do Carlo Ancelotti, e ele assume até o fim de 2029. Teve o apoio aí quase 100%, né, das federações e também dos clubes de Série A e Série B. A gente, claro, vai acompanhar esse mandato em que ele promete reduzir o número de datas, dos estaduais e também aplicar o fair play financeiro no futebol brasileiro. Essas são as duas prioridades elencadas pelo Samir Chaoud. Pois é. O ferrinho de dentista do Rodrigues, que foi o ex-presidente da CBF, foi o Fernando Sarney, né, que entrou e tal, e brigou, veio problema de justiça, essas coisas todas. E agora o Chaoud, a primeira coisa que ele fez foi novamente nomear o Fernando Sarney como representante da CBF no Comitê Executivo da FIFA, que era um cargo que ele já exerceu e que tinha sido tirado, né? Então, aí o ex-presidente ganhou uma oposição por causa disso e agora o Sarney voltou lá para o Comitê Executivo da FIFA, né, nomeado naturalmente pelo novo presidente, ou seja, vou resolver o problema aqui, não vou ter oposição aqui dentro da diretoria, vai ser tudo tranquilo. É muita política envolvida, né, assim? É muita coisa por trás aí nos bastidores da CBF. É lógico que a gente não sabe de tudo, mas tem muita coisa complicada, né, nesses bastidores da CBF, e a gente vai ver o que será dessa nova presidência, né? É um inexperiente ainda, digamos, nessa questão. Tem apenas 41 anos e, lembrando, era vice-presidente da Federação de Roraima e agora já assume essa bomba, né? Essa cadeira elétrica que é a CBF, porque se a gente pegar o histórico dos últimos presidentes, todo mundo se complicou muito, né? É verdade. E o grande problema da CBF é ter uma boa seleção brasileira, né? E ultimamente nós não tivemos, né? Exatamente. Esse é o grande problema, né? E ele fala, inclusive, que quer ressuscitar, né? Quer reerguer essa grande seleção brasileira que a gente conhece. Quem sabe, né? Tem muita coisa que pode ser feita no futebol brasileiro, né? Eu lembro que, não é da sua época, né? Nós tínhamos o campeonato de seleções dos estados. Então era muito bom de você tirar uma boa seleção brasileira, porque os estados revelavam, né? Todos os estados tinham o seu selecionado, então fazia-se um campeonato de seleções dos estados, né? Podíamos voltar com isso porque era muito agradável você ver a seleção de Rio, São Paulo, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, do Paraná, todo mundo jogando. Então era gostoso, maravilhoso, porque era onde você apurava os melhores do futebol brasileiro, né? Então, o Campeonato Brasileiro está aí, que também faz esse papel, né? Vamos esperar que nós tenhamos uma boa seleção brasileira. Tomara, né? O que todo mundo espera. Assim, Sueli. Um abraço para vocês. Muito obrigada, Sara. Valeu demais. Pois é. Agora são 17 horas e 42 minutos. Daqui a pouco a gente volta.
Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, você pode ligar para a Oral Sim, 21 17 3300 e marcar uma consulta, que é totalmente gratuita para saber tudo sobre a sua boca, né? Eles vão ver as condições da sua boca, uma consulta totalmente gratuita com todos os exames que podem ser feitos lá na Oral Sim. E você vai fazer o seu tratamento dentário com toda tranquilidade. Olha, a Oral Sim é uma empresa, é uma clínica onde você vai encontrar, por exemplo, se você vai fazer um implante dentário, tem lá um médico anestesista para te assistir, tem tudo que você precisa, né? E outra coisa, você faz um implante dentário sem dor, dormindo. Quando acorda, já está pronto. Oral Sim. São 2 endereços, Pedro II, esquina com Ervalha, ali na Pedro II, do lado do Cantina Minas Goiás. E também você tem Oral Sim na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, ao lado da Araújo. Oral Sim, é só ligar, 21 17 3300. E, aliás, se você é advogado, né, a Oral Sim tem um convênio com a OAB. Os advogados e seus dependentes, né, têm um serviço mais barato na Oral Sim. Tá legal? 21 17 3300. Suelen. Isso mesmo, assim, pessoal, agora nós vamos direto para a redação, porque o jornalista João Eduardo Santana traz informações sobre o Propag. É isso mesmo, João? Boa tarde. Oi, Suelen. Oi, Assir. Oi. Boa tarde para vocês. Agora, 5 horas mais 18 minutos, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha no Ei Gente dessa tarde, pelas ondas da TV Horizonte, emissora da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, também pelas nossas redes sociais, também pelo YouTube. Começou a tramitar hoje, segunda-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os projetos que podem fazer com que Minas esteja apta a aderir ao Propag, que é o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados com a União. A gente sabe, Assir e Suelen, que um dos grandes gargalos do Estado de Minas Gerais hoje é uma dívida que é quase impagável. 165 bilhões de reais que o Estado deve à União. E um projeto formulado pelo senador Rodrigo Pacheco, que à época era presidente do Congresso Nacional, ele dá conta de formas para os estados, melhor dizendo, incluindo Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, que tem situações parecidas com as de Minas Gerais, para que tenha um jeito mais fácil, né, mais cômodo de se pagar essa dívida, que até o ano passado, pelo menos, era impossível. Então, o relator da Comissão, né, de Constituição e Justiça, deputado Dorgal Andrada, ele recomendou que um trecho referente ao chamado teto de gastos, né, que é incluído originalmente no projeto, fosse apresentado separadamente na forma de um projeto de lei complementar. O que isso significa? Os deputados retiraram do projeto do Propag a parte que se tratava do teto de gastos, né? Ou seja, o limite, né, dos gastos que o Estado pode ter. Essa parte vai ser votada em separado. Os demais itens, a comissão já está avaliando. A questão do teto de gastos vai ser votado separadamente. Então, com isso, o texto original ele foi aprovado na forma de um chamado substitutivo, né? Teve uma substituição de texto autorizando a adesão de Minas ao programa, mas sem essa parte do teto de gastos que foi retirada. Além disso, Assir e Suelen, agora 5h20, das 7 emendas apresentadas pelo deputado Lucas Lasmar, que é da oposição, a esse texto, 6 foram rejeitadas. Que emendas eram essas? Incluíam propostas de garantia à saúde, educação, também aos servidores e transparência na execução do Propag. Essas emendas propostas pelo Lucas Lasmar foram rejeitadas pela CCJ. A única emenda que foi aprovada na manhã de hoje foi a emenda número 7, que também foi apresentada pelo Lucas Lasmar, endossada pelo deputado
doutor Jean Freire, que é do PT, essa emenda obrigando o Executivo, o governo Romeu Zema, a enviar à Assembleia um relatório até 30 dias com todas as informações referentes ao pedido de adesão à Propag e também o encerramento do regime de recuperação fiscal. Ou seja, para começar o Propag, precisa encerrar o chamado RRF, que é o regime de recuperação fiscal no qual o Estado faz parte hoje, que é, de acordo com o governo, insustentável. Então, se substitui o RRF pelo Propag. Lembrando que todo esse conjunto de normas, de leis, precisam ser aprovados até o dia 31 de dezembro desse ano pelos deputados e em seguida sancionado pelo governador Romeu Zema para que possa começar a valer. Como eu disse, a Ciri Suelen, são 165 bilhões de reais em dívidas que o Estado agora precisa correr atrás para pagar e com o Propag, Acir, deve ficar mais fácil, não é mesmo? Pois é, o projeto de recuperação fiscal previa a venda de empresas. Justamente. Né? Agora, o projeto da Propag, ele prevê que as empresas que seriam vendidas possam ser incorporadas ao governo federal. Justamente. Né? Para o pagamento da dívida. Eu gostaria de perguntar ao governo, o governo não informa essas coisas, mas eu, se eu fosse deputado, eu ia querer saber quanto que a Codenge arrecada e quanto ela tem, qual é a arrecadação dela, o que ela arrecada do serviço que ela presta, como todo serviço que sai, tudo que sai da terra de Minas Gerais, minério, você tem royalty de tudo isso que ela recebe. Então eu gostaria de saber quanto que a Codenge fatura por mês, porque às vezes é um dinheiro que fatura tanto. Eu sei que, por exemplo, no governo do Aécio Neves, foi com o dinheiro da Codenge que se construiu a Avenida Antônio Carlos. Foi com o dinheiro da Codenge que se construiu a Avenida Cristiano Machado. É com o dinheiro da Codenge que se faz obras por todo o Estado. É com o dinheiro da Codenge que se fez a cidade administrativa de mais de 2 bilhões de reais, não é verdade? Sim. Né? Então, quer dizer, eu queria saber quanto que a Codenge fatura, quanto que a CEMIG fatura, qual é o lucro que a CEMIG, que o governo do Estado recebe com a CEMIG, quanto que o governo do Estado recebe com a Copasa, porque eu acho que ele podia juntar esse dinheiro, né, todo final do ano, e distribuir esse dinheiro para pagar a dívida de Minas. Justamente. Né? Lembrando, Acir, lembrando que hoje foi aprovada, né, um dos itens que foi aprovada a lei do Propag foi aí a permissão para a federalização, tanto da Codenge quanto da Codemig, né? Então, lembrando que esse projeto está passando agora pela Comissão de Constituição e Justiça, precisa passar por todas as outras comissões para aí sim seguir para o plenário, né? Então, Codenge e Codemig já liberaram. Nós vamos abrir mão da galinha de ovos de ouro, né? Justamente. O Codenge tem um corpo de funcionário muito pequeno e recebe muito dinheiro, né? Sim. O lucro que a CEMIG dá é um lucro muito bom também, né? Sim. Né? E o lucro que a Copasa dá é um lucro grande. Prova que 49% dos sócios da Copasa são investidores estrangeiros. Se você um dia ler a ata de qualquer reunião da companhia acionária da Copasa, você vai ver que tem lá 49% de acionistas que são estrangeiros, que levam dinheiro, que recebem muito. Então, a gente queria saber quanto que o governo leva com isso para poder usar esse dinheiro para ajudar a pagar a dívida, né? Então, você vai usar as empresas que nós temos que rendem dinheiro para ajudar a pagar a dívida. Aí você entrega as empresas para o governo federal e você vai continuar ficando devendo a mesma coisa. Se você hoje entregar todas as empresas, Codenge, Codemig, Copasa e a CEMIG, você vai ficar devendo mais de 100 bilhões ainda por Justamente. ano ao governo federal. Esse levantamento foi feito por alguns veículos de comunicação. Aliás, o próprio vice-governador foi lá e informou quanto que valia as empresas. Então, justamente. Eu acho que o que elas rendem é muito mais do que elas vão se elas forem vendidas. Justamente, né, assim, lembrando que esse levantamento ele foi feito por vários veículos de comunicação, o valor das empresas não paga a dívida, então o Estado vai continuar credor da União, então isso precisa ser bem olhado para o governo não trocar gato por lebre e a população não sair prejudicada com isso. Outra coisa importante que vale destacar para quem ouve hoje, gente, nessa tarde, é que CEMIG e Copasa, a questão da federalização dessas duas empresas estatais será vista em um outro momento, como disse na semana passada o presidente da Assembleia, deputado Tadeuzinho, né? CEMIG e Copasa será um caso à parte, por enquanto apenas Codemig, Codenge, Empresa Mineira de Cultura e outros ativos do Estado, como imóveis, serão aí levados à federalização ou ao pedido de federalização. Acir. Se deixar o governador Romeu Zema, que ele gosta tanto de privatizar, ele vai privatizar a Polícia Militar, privatiza saúde, privatiza tudo, e fica bem melhor, né? Você vende tudo e fica
Ô, João, vamos falar agora da vacinação? Vamos falar agora de vacinação. Atenção, morador de Belo Horizonte, agora às 5h25. Você que nos acompanha aí pela TV Horizonte, fique muito atento. Você pega metrô, gosta de pegar o metrô, usa o metrô para trabalhar. Amanhã, a estação Vilarinho do metrô vai ter um ponto de vacinação contra a gripe. Então não tem desculpa de não se vacinar, viu? Você que mora em Belo Horizonte, a partir das 9 horas da manhã até as 5h30 da tarde, amanhã, terça-feira, estação Vilarinho do metrô com ponto de vacinação contra a gripe. O que você precisa ter? Seu documento de identidade e o cartão de vacina. Você vai se imunizar. A vacina, como diz a Prefeitura de Belo Horizonte, é trivalente, então ela protege contra os tipos de gripe, influenza A e B. Então é muito importante que você, morador de Belo Horizonte, da região metropolitana, que pode se imunizar, tome a vacina amanhã, não deixe para depois não, porque a situação é cada vez mais crítica. Com o avanço do tempo frio, aumentam também a incidência dessas doenças, automaticamente isso impacta no serviço público de saúde. Tá todo mundo vendo que os serviços públicos de saúde estão completamente lotados por conta da alta incidência de doenças virais, principalmente a síndrome respiratória aguda grave, que pode matar. Então fique atento, proteja a vida, a sua vida e a vida de quem você gosta também. Tem informações? pbh.gov.br. Então, repetindo essa importante prestação de serviço. Amanhã, terça-feira, a partir de 9 horas da manhã até as 5h30 da tarde, ponto de vacinação contra a gripe na estação Vilarinho do metrô, Cirantão. Legal isso aí. demais. Eu Obrigada, estive sábado lá no Shopping Cidade e pude comprovar lá uma fila imensa. Tinha muita gente se vacinando contra a gripe lá no Shopping Cidade. Vacine você também. Tá na hora. Tá legal? Isso mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, estamos de volta nesse fim de tarde de segunda-feira. E hoje, agora nesse finalzinho de programa, recebendo aqui uma escritora que, na verdade, ela sempre foi odontóloga, né? Dentista, né? E trabalhando com as crianças, ela chegou neste livro maravilhoso que eu vou deixar que ela fale, né? É isso, não é, Suelen? Né? É isso mesmo. A nossa querida Teresita Fernandes. Teresita Fernandes, seja bem-vinda, Teresita. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu escrevi esse livrinho, As Aventuras de Lupita, a menina que falava com as pedras, muito porque a criança de hoje é uma criança muito curiosa, é uma criança que ela já tem dentro dela esse amor pelas pedrinhas. E eu também fui uma criança que sempre gostei de colecionar pedrinhas. E eu também ensino cristais para os adultos. Então me veio a intuição de estar fazendo o livrinho para que as crianças se conectassem melhor, entendessem um pouco mais sobre os cristais, a magia dos cristais, elas se conectassem melhor com a natureza. Porque a Lupita é uma menina curiosa, é uma menina muito inteligente e ela gosta de buscar tudo que tem que ela possa se comunicar com os bichinhos, com a natureza. Aí é uma fantasia que está na cabeça dela de que as pedras falavam com ela. Então, por essa magia que a criança tem, ela descobre que cada pedrinha tem um poder mágico. Aí ela conhece as pedrinhas, cada cor serve para alguma coisa, fica amiguinha das pedras e as pedras vão ensinando para ela o que cada uma dessas pedrinhas pode fazer no mundo mágico dela. Ela descobre que a pedrinha cor-de-rosa é uma pedrinha que pode acalmar o coração. Ela encontra essa pedrinha e essa pedrinha diz para ela: olha, eu sou o amor, eu sou o amor incondicional. Eu represento a amizade, eu represento as emoções equilibradas, eu posso te ajudar. E ela fica amiga do cristal rosa. Ela conhece também a água marinha. A água marinha é um cristalzinho azulzinho que traz tranquilidade, que tem a cor da água do mar. Aí, com a ajuda da água marinha, ela salva um peixinho dourado que estava preso numa armadilha. Ela salva também o lobo-guará, com um cristalzinho cor-de-rosa, que é do amor, que é da amizade. E aí ela vai aprendendo sobre cada pedra, ela vai aprendendo o amor à natureza, ela vai aprendendo que tem que cuidar das pessoas, cuidar das árvores, cuidar das flores. E ela entende também que dentro
da Lupita, dentro do coração dela, tem um coraçãozinho de cristal que brilha. Então, ela percebe que esse cristalzinho dela precisa sempre estar sendo polido. Através de quê? De boas ações, através de relações de amizade saudáveis. Ela vai descobrindo como que ela pode fazer para o coraçãozinho dela estar sempre brilhando. Ô, Teresita, Legal. e tudo isso surgiu com você trabalhando, né? Cuidando de dentes de criança, né? Você Cuidando sentiu de essa dentes. necessidade. Que legal. Exatamente, porque eu percebo que assim, os problemas bucais, eles são um reflexo do que a gente tem dentro da gente. Então, quando a gente abre a boca de uma criança ou de um adulto, ali está espelhado ali os probleminhas que podem estar ali, inclusive probleminhas emocionais. E como eu sempre trabalhei com as práticas integrativas e complementares, eu sempre busquei alternativas de estar ajudando mais aquelas pessoas. Eu trabalho também com os probleminhas de articulação, que estão muito associados à ansiedade, ao estresse. E aí eu fui buscando formas de ajudar as pessoas. Aí eu trabalho com florais, eu trabalho com acupuntura e também cheguei nos cristais, nas pedrinhas, que na verdade eu sempre gostei. É uma coisa que vibra comigo desde criança. E aí eu fiz esse trabalho para que a criança pudesse aprender, desenvolver o conhecimento sobre as pedras, buscar mais informações sobre este assunto, estimular a curiosidade mesmo, porque a Lupita é uma menina muito curiosa. E quem quiser aprofundar, eu estarei fazendo um evento dia 31, que é uma imersão cristalina, aonde iremos construir a boneca Lupita, uma bonequinha de pano, que vai ter também, dentro do coraçãozinho dela, ela vai ter um cristalzinho que vai ser colocado lá dentro. Vai ser uma oficina, vai ser um trabalho muito gostoso, muito leve, num sítio, em contato com a natureza. E o legal, né, Teresita, é que vai ser para pais com as crianças. Pais e, gente, e o endereço filhos. é super bacana. Anota aí. Avenida Antônio Francisco Lisboa, 1287, no bairro Bandeirantes. Avenida Antônio Francisco Lisboa, 1287, no Bandeirantes. Então, dia 31 de maio, aproveite e confira mesmo esse trabalho Dia 31 lindo de dela. maio vai ser no Sábado. sábado, né? Isso vocês podem fazer a inscrição no Instagram, no link da bio. Lá estão todas as informações. É um evento que vai ser o dia todo, então vocês podem fazer a inscrição no link da bio. Aliás, até ou bom no aqui, ó. WhatsApp. Até bom ela trouxe aqui as pedrinhas As que são usadas, né? pedrinhas. As pedrinhas que são usadas aqui, ó. Tá aqui tudo aqui. Cada cor quer dizer alguma coisa? Cada cor quer dizer alguma coisa. O Aliás, verde uma coisa tranquilidade, interessante, né? será? Verde é da apenas cura. para complementar, né? Tem muita gente que não acredita em horóscopo, né? Mas a astrologia existe, né? E é muito comum você falar assim, câncer, sua pedra é tal, não é não? Existem as pedras dos signos As também. pedras do signo, né? Não é verdade? Existem também. Mas as pedras têm muito a vibração das cores. É Você verdade. pega, por exemplo, uma pedrinha amarela, é uma pedrinha solar, uma pedrinha da alegria. Então, ela traz ânimo, ela traz alegria. Então, a Lupita adora a pedrinha amarela também. A verde que ela perguntou é uma pedrinha que está ligada à cura. É uma pedrinha que está ligada à conexão com a natureza, com as árvores, porque é verde, né? Então, a pedrinha verde vai ajudar na conexão com a natureza. Então, cada cor ali de cada pedrinha traz um ensinamento para a Lupita. E ela fica muito feliz de conhecer tudo isso e poder aplicar isso no mundo dela, dentro da fantasia dela. Legal demais. Ô, Raci, você acredita, inclusive, que esse livro foi recém-lançado na Foi. Bienal do Livro Bienal agora? do Olha Livro que agora, aqui chique. em Belo Fala pra Horizonte. gente a sua experiência aí. Então, ele foi recém-lançado com muito sucesso na Bienal Mineira do Livro. Lá eu tive a oportunidade de apresentar esse livro para as crianças, porque muitas escolas visitaram a Bienal Mineira do Livro. Então, foi uma experiência muito gratificante também. Legal demais. Gente, então quem quiser conhecer mais do trabalho dela, acesse aí as redes sociais, é Teresita com 2 T's, Fernandes, tá bom, gente? Então, Teresita Fernandes. Entre aí agora nas redes sociais dela, conheça o trabalho e se você tiver interesse de fazer essa imersão, pais e filhos, para saberem mais sobre cristais, é só entrar em contato com ela. É isso mesmo, Teresita? Exatamente. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz para que mais pessoas possam conhecer a Lupita e Beleza. conhecer a magia dos cristais. Fica por aí um Muito pouquinho, porque eu vou agora na redação da Rede Catedral. O João Eduardo Santana está lá trazendo novidades, né, João?
Isso mesmo, Acir. Antes de qualquer coisa, deixa eu saudar meu amigo que está aqui na redação, Padre Joel. O Padre Joel é reitor do Santuário Santo Antônio de Roça Grande, Sabará. Amanhã ele completa 25 anos de sacerdócio. A missa às 7h30 da noite, lá no Santuário de Santo Antônio, que é um lugar que eu caminhei muitos anos. E ele faz o convite para todos os ouvintes, telespectadores da TV Horizonte, para celebrarem com ele amanhã os 25 anos sacerdotais dele, do Padre Joel. Acir, é um assunto muito importante. Eu não sei se você conferiu hoje o seu aplicativo do FGTS, mas teve gente que, assim como eu, quando conferiu, tomou um susto. Estava zerado o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Estava completamente zerado, dando conta inexistente, uma confusão danada. Eu, pelo menos, quase virei o vento, como diriam os antigos, assim, quando eu vi a conta lá, estava zerada, né? A Caixa Econômica Federal, olha aí, ó, esse aí é o print do meu celular que está na tela, ó. Que saldo desespero. inexistente. 10 anos de trabalho de carteira assinada para ver isso aí hoje. Nossa Misericórdia. Senhora. Aqui, mas graças a Deus, a Caixa Econômica Federal emitiu uma nota agora há pouco, afirmando que foi apenas algo pontual que aconteceu, né, um erro de sistema que já está sendo restabelecido, os valores continuam preservados, não tem nada de errado, mas muita gente hoje tomou esse susto aí com esse problema no FGTS, uma situação já controlada, tá bom? Acir, 2 recadinhos importantes antes de encerrar, são informações que chegaram agora há pouco. O Paulo Lamac, que era diretor de Relações Institucionais da Prefeitura de Belo Horizonte, foi demitido agora há pouco pelo prefeito Álvaro Damião. Parece que foi algo bem amigável, né? O nome será substituído de acordo com fontes ligadas à Rede Catedral. Essa substituição foi feita pela Prefeitura por uma conta de mudança de comportamento, de forma de gestão. Então, Paulo Lamac vai ser substituído nos próximos dias. Essa exoneração deve ser publicada amanhã no Diário Oficial, a saída aí de Paulo Lamac da Secretaria de Relações Institucionais. Ele que já ocupava essa função desde o prefeito Fuad, foi mantido nesse primeiro momento agora pelo prefeito Álvaro, agora essa substituição sendo feita no governo do Álvaro Damião. E um outro recado importante que me chegou agora pelo celular, você que pode doar sangue, doe sangue. O Hemominas está precisando muito de sangue nesses últimos dias, principalmente a cidade de Contagem. O Hemominas de Contagem mandou um apelo para as redações nessa tarde, pedindo ajuda. Então, você que pode doar sangue, se enquadra em todos os pré-requisitos, vai no Hemominas e, por favor, faça lá a sua doação de sangue. Não dói, não custa nada e você vai salvar a vida de outras pessoas. Um abraço para vocês aí, meus amigos. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. João. Até Sueli, mais. até amanhã. Até amanhã, gente. Chegou ao fim mais uma vez. Muito obrigada, Teresita. Sucesso aí com o seu só livro. Completar? Façam a inscrição na BIB, que as vagas são limitadas, é um preço promocional, vai virar o segundo lote, mas ainda mantenho, após esse programa aqui, a gente ainda mantém o primeiro lote promocional. Após, daqui 2 dias, já vira e você já vai encontrar por outro valor. Então, aproveita a oportunidade, porque são poucas vagas. Isso mesmo. Ok, muito obrigado. Daqui a pouco, às 19 horas, nós teremos o programa de esportes aqui da TV Horizonte, que é o Placar Horizonte, né? Tudo sobre a seleção brasileira e o novo técnico que foi apresentado hoje. E agora nós vamos ficar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. Vamos rezar com ele. Até já. Até mais.